Boa tarde. Eu quero estar falando sobre o rei Davi, os processos que ele passou durante a caminhada dele e que todos que zombavam da cara dele, todos que não davam nada por ele estava de trás de uma malhada de ovelhas. Ali ele lutava dia e noite para poder matar aqueles leões, aqueles ursos, para defender o gado ali, as ovelhas do Senhor, as ovelhas do pai dele. E muitas das vezes nós estamos diante de situações, nós estamos diante de coisas que nos deixam assim completamente perplexos. Desculpa que às vezes eu dou uma enrolada na língua, tá, irmãos? Mas é de coração que eu tô fazendo aqui. Senti de Deus de falar essa palavra. E ele sempre escondido. Uma certa feita, o Senhor rejeitou a Saul, porque o Saul não obedeceu ao Senhor. O Senhor mandou Saul pelejar contra um rei e ele preservou a vida do rei, ainda trouxe os despojos, os bens do rei junto. Ele destruiu aquele povo do rei, mas ele preservou a vida do rei. E o Senhor chegou a Saul e falou bem assim: Saul, tenho eu rejeitado Saul, porque Saul não me obedeceu. E ele cometeu um pecado de rebeldia. E esse pecado de rebeldia eu tenho como pecado de feitiçaria. Essa palavra é profunda, irmãos. Porque muitos hoje que estão na presença do Senhor e acham que estão cheios do Espírito Santo do Senhor, ele não mede as palavras, ele calunia as pessoas, ele age como o espírito de Saul com inveja entre os irmãos, semeia contenda, semeia dissensão, e o Senhor ele abomina esse tipo de coisa. E Deus tem mostrado assim que não está satisfeito. Muitas coisas nos altares do Senhor tem deixado o Senhor entristecido, o Espírito Santo entristecido. Altar, como eu sempre falei, é linha de frente de guerra. Para aqueles que querem estar em cima do altar, é necessário santidade e paz com todos. É necessário ter um coração perdoador para que o Senhor venha trabalhar poderosamente na vida da pessoa. E ali, Saul, ele desobedeceu ao Senhor e falou para Samuel: Samuel, tenho eu rejeitado a Saul por causa desse pecado da desobediência e tenho ele como feiticeiro por causa desse pecado. Olha como é grave. Quantas pessoas estão brincando, Quantas pessoas estão perdendo a sua salvação. Jesus, uma certa feita, estava ali com os discípulos e os discípulos assim simplesmente se alegravam porque eles estavam expulsando demônios, eles estavam curando, eles estavam ajudando a transformar a vida das pessoas. E chegaram até Jesus com muita alegria e falaram: Jesus, nós expulsamos demônios, Jesus, nós curamos os enfermos, muitos milagres estão acontecendo. E Jesus falou bem assim: não se alegrai-vos porque vocês fazem tais coisas, tais milagres, mas se alegrai porque o seu nome está no livro da vida. Eu gosto muito de pregar a palavra da verdade, irmãos. Se o Senhor mandar eu falar uma profecia, falar algo que Deus me revelar na hora, eu vou falando. Mas eu gosto da palavra do Senhor, da palavra que é pregada, da palavra que é da verdade. Então, ali o Senhor, ele sempre falou ali que ele gosta o quê? Que as pessoas venham verdadeiramente ser transformadas por dentro. O maior milagre é transformação por dentro.
sei que muitos gostam de revelação, de profecia, é maravilhoso, porque isso edifica a igreja do Senhor, isso transforma, ajuda a transformar, é tudo um conjunto. Mas nós precisamos entender que nós precisamos ser obedientes e não podemos ser como Saul foi, rebelde. E muitos estão se rebelando contra o Senhor, né? Nem contra os irmãos. Porque se o Senhor manda você fazer algo e você faz diferente, você está virando rebelde. E em Gálatas 5 fala as obras da carne, né? Que é feitiçaria, prostituição, adultério, bebedices, chocarrices, coisas que são abomináveis aos olhos do Senhor. Então o Senhor quer te mostrar hoje que para estar na presença dele é necessário que você venha meditar na palavra de dia e de noite. E ali o rei Davi, ele tinha um coração completamente voltado para o Senhor, independente de seus pecados. Ele pagava um alto preço quando ele também pecava, ele não era santo. Mas tinha um detalhe, ele era diferente, ele não era invejoso, ele não era mentiroso. Você tá me entendendo? Quando ele errava, ele assumia os erros dele. E o Senhor palestrava com ele: Davi, eu perdoo os seus pecados porque eu vejo que você verdadeiramente se arrependeu. Mas vai acontecer isso, isso e isso sobre a sua vida. E ele ali deitava, né? Chorava ao Senhor, falava com o Senhor e Deus o respondia, mas as consequências vinham, irmãos, as consequências vinham. Só que ao mesmo tempo que as consequências vinham, o Senhor sempre estava com Davi, porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra fala que ele é segundo o coração do Senhor. E muitos acham que ser segundo o coração do Senhor é ser hipócrita dentro da casa do Senhor, mostrar que está ali fazendo as coisas para o Senhor, como Abel e Caim, como as ofertas que eles ofereceram a Deus. O que aconteceu? Ofereceu uma oferta que não era tão bonita, mas foi tão de coração que o Senhor recebeu. E o outro ofereceu até uma oferta bonita, mas era uma oferta invejosa, era uma oferta cheia de coisas ruins dentro do coração. E o Senhor ali não se agradou. E aconteceu aquela morte que nós sabemos da palavra de Deus, por inveja. Então nós precisamos vigiar, nós precisamos atentar para a palavra do Senhor, nós precisamos ser mais firmes e constantes no Senhor, para que o Senhor venha nos aprovar e não desaprovar e não nos rejeitar. E para o Senhor nos rejeitar, irmãos, o Senhor é longâmino, o Senhor tem uma temperança. O Senhor, ele dá corda, ele vai dando corda para você, até para ver aonde você vai. Como você está agindo com seus líderes, como você está agindo com seus amigos, como você está agindo dentro da sua casa, como você está agindo com a sua família, se você não está fugindo do seu ministério. E o Senhor vai analisando todas essas coisas, entendeu? Quero dizer que o Senhor vai repreender a obra de bruxaria, de macumbaria. Não recebe. Não tem esse tipo de coisa. Tem esse tipo de coisa sim. Quando você começa a sentir coisas, arrepios ruins dentro da sua casa, quando começa contendas, brigas, é sinal de que tem legalidade, que tem demônios trabalhando e que você precisa agir. Como nós agimos? Repreendendo, estendendo as mãos e orando, buscando o Senhor. A oração de humilhação e de perdão é de joelho, mas a oração de guerra para repreender as potestades malignas é em pé, guerreando, com as mãos estendidas e declarando dentro da sua casa que o inimigo ele não pode ficar e mandar ele cair fora. Em nome de Jesus você tem que falar: cai
fora espírito da prostituição, cai fora espírito da escassez, cai fora espírito da contenda, da confusão, cai fora. Você tem que dar ordem, a autoridade está nas tuas mãos, porque o Senhor falou. Em Marcos 10 fala, o Senhor fala. Quando os discípulos tiveram aquela autoridade, porque o Senhor designou e delegou a autoridade sobre eles para que eles fossem expulsar demônios. O noivo ainda estava com ele e muitos criticavam. Um dia, certa feita, tinha um demônio chamado Gadareno que ninguém conseguia tirar. E aí o pai do rapaz veio até Jesus e falou: os seus discípulos não conseguiram tirar. E o Senhor falou: o noivo ainda está com os seus discípulos. Mas quando o noivo sair, quando o noivo for embora, é necessário que eles vão jejuar e vão orar. Para quê? Para que eles conseguissem repreender aquele tipo de demônio. Então o Senhor está te chamando para isso. Hoje, Jesus não está em carne e osso ao nosso meio, mas Ele está, em espírito, tão somente esperando a gente concluir aquilo que Ele tem mandado. Quantas das vezes você tem feito a obra do Senhor, se disponibilizado a falar, a transbordar, a fazer a vontade do Senhor? Será que você está se alimentando da palavra? Porque não adianta nada, irmãos, também só o conhecimento. O conhecimento faz o quê? Vira uma obesidade cerebral. Mas quando você adquire o conhecimento da palavra, você jorra para fora, você prega o evangelho, você ganha almas, você transborda, você vem para frente de um vídeo desse e fala da presença do Senhor, o Senhor começa a trabalhar ao seu favor. Se a sua casa está desbaratinada, se seus pés estão embaraçados, o Senhor começa a desembaraçar de uma tal forma que nem você consegue acreditar, porque Deus é Deus. Porque Deus é Deus. Deus, Ele não deixa nem o filho dele desamparado, não. Principalmente os que anunciam as boas novas. Ele fala: bem-aventurado é os pés daquele que anuncia as boas novas. Então você tem feito isso? Eu quero te convidar a ser um guerreiro, a participar do reino de Deus, seja lá onde você estiver. Pregue a palavra. Chame as pessoas ao arrependimento, chame as pessoas a se converterem a Jesus Cristo, porque Ele é dono do ouro e da prata, da paz, da benignidade. Nele há os frutos do Espírito Santo. A palavra de Deus fala que Ele é o príncipe da paz, é o que manda em todas as coisas, é o Senhor dos senhores, é o Deus dos deuses, e não há outro Deus igual a Ele. Então você precisa se atentar para isso. Vejo pessoas assim, sabe, se sentindo acuadas, com medo. Às vezes sentem a presença do adversário, em vez de repreender, fica ali com medo de falar, fica com medo de repreender e esperando que alguém venha orar por ele, dizer alguma coisa, alguma profecia. É muito bom você ouvir a profecia, porque edifica muito, você se alegra, você vê que verdadeiramente Deus está falando com você, mas Deus está requerendo de você que você faça também, que você não se acovarda, mas que você venha fazer a vontade do Senhor, porque o Senhor te chamou para isso, para abrir a tua boca santa, abençoar, profetizar e falar aquilo que Deus está mandando. Você que tem se calado, quantas vezes tem passado mal? Quantas vezes você tem se deixado levar? Quantas vezes você tem ficado acamado? Quantas provas, quantas pessoas têm se levantado contra a sua vida simplesmente porque você serve ao Senhor e porque você tem calado a sua boquinha e tem deixado a sua boca ficar calada e não tem repreendido o mal. Deus te chama para repreender o mal. Olha, Daniel orou 21 dias em jejum, em oração. Daniel não comeu outra coisa a não ser legumes.
Daniel, ele fez um jejum tremendo. No primeiro dia que Daniel desceu o joelho dele, o Senhor o respondeu com fogo. Só que tem um detalhe, Quando Gabriel desceu para responder, havia principados e potestades, havia um príncipe da Pérsia, a palavra fala, que é um demônio, nos ares celestiais, embarreirando a passagem de Gabriel para responder Daniel, sendo que o primeiro dia Deus já havia ouvido a oração dele, porque ele era um homem de oração, ele orava 3 vezes ao dia, ele trabalhava com amor, ainda que ele estava ali no meio daquele lugar que era sujo, naquele lugar que pessoas adoravam, sacrificavam a outros deuses, mas ele não abaixava a guarda, ele não adorava outros deuses. Qual Deus que você tem adorado? Qual Deus que você tem se prostrado? A palavra de Deus fala em Timóteo que muitos nos últimos dias, e nós estamos vendo isso, que o Deus dele seria o próprio ventre. Irmãos, vamos abater o nosso ego, vamos deixar Cristo crescer em nós, vamos deixar Cristo transparecer nas nossas vidas, para que as almas venham ter desejo de se converter, desejo de estar com Deus, desejo de estar perto de nós e de ouvir a palavra do Senhor. O Senhor, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero profetizar bênçãos, eu quero profetizar tudo aquilo que você deseja no seu coração, que seja a vontade de Deus, e não que seja uma vontade iníqua, mas que seja uma vontade perfeita, agradável, que vá mexer com o coração de Deus. Tire Deus do trono, faça com que Deus olhe para a sua casa, que olhe para você e que você venha verdadeiramente servir Ele em espírito e verdade, porque Ele procura os tais que adore o Espírito em verdade. E a palavra de Deus é o verbo que se fez carne, o próprio Jesus se fez carne. O verbo é a palavra. Então não se esqueça disso, se agarra com ela. O evangelho é poder de Deus e Ele está aqui para te abençoar. Ele está aqui para mudar o cenário da sua vida. Ele está aqui para poder estender as mãos para você e agarrar nas tuas mãos e falar: vamos, filho, caminha comigo, porque você será próspero em todas as áreas da sua vida. Assim eu profetizo e creio que você será abençoado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fica firme, seja cristão verdadeiro, que diminua você e que Cristo, cresça em você. Quero te pedir também que você possa se inscrever no nosso canal no YouTube, está escrito Fernanda Souza Missionária. Lá eu prego a palavra todos os dias do Senhor, com vários vídeos edificando as nossas vidas, porque primeiramente quando eu prego, a palavra corta em mim para depois cortar em vocês. Há tanto a palavra de bênção quanto a palavra de exortação. E se o Senhor exorta, irmãos, é porque Ele te ama e Ele quer te ver bem. Ele não quer te ver mal. O pensamento dele não é de mal. Sabe qual é o pensamento do Senhor? É daqueles quando se levanta contra você, quando machuca você, está machucando Deus. Nisso Deus se ira, nisso Deus se levanta, nisso Deus batalha, porque Ele é Deus dos exércitos, é general de guerra que opera através do teu poder para poder te ajudar, para poder te levantar, mesmo que você caia. Amém? Inscreva lá no canal, toque no sininho, aperta todas e você vai ver o que Deus vai fazer. Os próprios vídeos que eu faço, certa feita eu fiquei acamada, entristecida, doente por causa que eu estava doente, eu fiquei entristecida e ali de repente um vídeo apareceu na minha frente do meu próprio vídeo, e eu comecei a assistir os meus vídeos e nos meus próprios vídeos eu comecei a ser curada. Eu levantei, eu comecei a fazer as coisas de casa, a tontura que eu estava sentindo que era horrível passou. Por quê? Porque eu ouvi a pregação, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é a Fernanda.
A minha boca eu deixo o Espírito Santo de Deus usar para que as vidas venham a ser edificadas, para que as vidas venham a ser curadas, para você que está acamado, para você que está doente, para você que está aí, paralisado, se levante através do Espírito Santo de Deus, porque tão somente eu me coloco como canal de bênção na vida das pessoas, porque o Senhor me chamou para isso. Em nome de Jesus, seja abençoado e fica com Deus. Amém.